Essa é a aula que você estava esperando, que vai ter tudo o que você precisa sobre a glândula tireoide. Anatomia, histologia, fisiologia, mecanismo de feedback, formação e liberação dos hormônios. Vem comigo que é sucesso! E antes de começar a aula de hoje, clica aqui em inscrever-se, ativa o sininho para notificação e já deixa um like aí se você já é meu aluno e sabe que o vídeo vai te ajudar na prova. Se você ainda não é meu aluno e é a primeira vez que você está aqui no canal, considere deixar o seu like se esse conteúdo agregar no seu conhecimento de alguma maneira. Vamos lá! Muito bem, para a gente entender melhor a tireoide, vamos primeiro localizá-la. Trouxe aqui o Enzo, vamos nos aproximar aqui da região cervical do Enzo, retirar a pele dele e aí a gente vai conseguir localizar a glândula tireoide, que está localizada aqui na região anterior do pescoço, anteriormente à traqueia. Para eu chegar até a tireoide, a gente vê primeiro aqui musculatura superficial, platisma, vamos retirar platisma. Vejo aqui esternocleidomastoide, retirando. Saindo do osso ióide, assoalho da boca, até o externo, músculo externo-ióideo. E, finalmente, saindo da tireoide até o externo, músculo externo-tireoide. Agora eu consigo, de fato, visualizar a glândula tireoide. Glândula tireoide. Tireoide significa formato de escudo. Ela tem relação com a cartilagem tireoide? De verdade, não, embora elas estejam muito próximas, mas ambas recebem o nome de tireoide porque ambas têm este formato de escudo. Porém, a glândula tireoide não fica apoiada na cartilagem tireoide, ela fica apoiada anteriormente à traqueia. Então eu vejo aqui a proeminência laríngea causada pela cartilagem tireoide, inferiormente a cartilagem cricoide, entre elas a membrana cricotireoide, o local onde é feita a cricostomia. Percebam que é o local mais seguro para a realização da cricostomia, que é uma via aérea de urgência feita com menor risco, justamente porque está num local onde eu tenho menos vascularização e menos riscos de atingir a glândula tireoide, enquanto que na traqueostomia é localizada inferiormente através de uma cirurgia, justamente porque eu corro risco de atingir a tireoide, bem como vasos e nervos localizados próximos dela. Quando eu retiro aqui os músculos, vou conseguir identificar que a tireoide ela é composta por dois lobos, um lobo direito e um lobo esquerdo, unidos na linha mediana aqui pelo istmo. Frequentemente a gente observa também um lobo piramidal que às vezes acaba se estendendo até a cartilagem tireoide. Muito bem. Irrigação da tireoide se dá através de duas artérias superiores e duas inferiores. As artérias superiores, artérias tireoideas superiores, elas serão ramos de artéria carótida externa, enquanto que os ramos inferiores, ou seja, artéria tireoide inferior direita e esquerda, sairão do tronco tíreo cervical. O tronco tíreo cervical sai da artéria subclávia. Subclávia, tronco tíreo cervical, vou ter aqui o meu ramo cervical transverso e a tireoide inferior. Isso quanto à irrigação. Com relação à drenagem da tireoide, eu vou ter veias tireoideas superiores, duas, uma de cada lado, veia tireoide superior direita, veia tireoide superior esquerda, que serão tributárias da veia jugular interna, veias tireoideas médias, tributárias também de jugular interna, e eu posso ter duas veias tireoides inferiores, sendo que cada uma delas acaba desembocando na veia bracocefálica de cada uma do seu lado, ou eu posso ter apenas uma rede aqui que vai confluir numa única veia, que é a veia tireoide ima, ou veia tireoide inferior, que vai acabar desembocando na veia bracocefálica esquerda. Com relação à inervação, quando eu falo de inervação simpática, quem vai fazer vai ser os gânglios simpáticos cervicais. Quanto à inervação parasimpática, aí isso vai acontecer através de nervo vago. Então, inervação simpática, gânglios simpáticos cervicais no meu tronco simpático e parasimpático via nervo vago. Com relação à drenagem linfática, vai ser principalmente os meus
linfonodos pré-laríngeos, ou seja, localizados anteriormente à laringe, pré e paratraqueais, anteriormente à traqueia, para ao lado da traqueia, e os cervicais profundos inferiores. Já nessa outra imagem aqui, eu consigo observar, olha só, lobo direito e esquerdo unido aqui anteriormente no istmo, anteriormente à traqueia, os lobos se estendendo lateralmente, e nessa imagem eu consigo ver a presença do lobo piramidal, que pode estar presente ou não, e percebam que ele se estende aqui do lobo esquerdo até a cartilagem tireoide. Nessa imagem, em vez de ter apenas uma tireoide inferior, que é a tireoide aíma, eu tenho uma direita e uma esquerda que vão desembocar cada uma, respectivamente, na veia braquicefálica direita ou esquerda. Algumas literaturas mais antigas chamam a veia braquicefálica de tronco braquicefálico venoso. Cuidado só para vocês não confundirem com o tronco braquicefálico, que é o primeiro ramo do arco da aorta. Aqui, um quadrinho do Ross, 8ª edição, sobre os hormônios da glândula tireoide, a T3 e T4 e a calcitonina. Vamos falar deles com mais detalhes logo mais. E trago essa imagem aqui também do Ross, onde eu vejo que a tireoide ela é composta por folículos, sendo que esses folículos vão, no seu lúmen, secretar o coloide. Os folículos tireoidianos são formados por aqui, olha, células cuboides ou colunares, na sua grande maioria células cuboides, que na luz do lúmen desse folículo vai secretar os coloides, que eu vejo aqui em cor de rosa. E consigo ver aqui, apontado por essas setinhas, pequenos capilares que estão entre estes folículos. Olha, isso daqui que eu estou vendo apontado por seta é capilar. Tenho até hemácias aqui dentro que eu consigo visualizar. Dentro desse coloide é que eu vou ter a tireoglobulina, que vai ser uma precursora de T3 e T4. Eu tenho outras células, como por exemplo essa que eu estou apontando agora pelo laser, que já são células parafoliculares, ou seja, que estão ao lado do folículo, também chamadas de célula C. Elas são maiores, como a gente está vendo, olha só, o núcleo dela é maior e ela é maior, além de eles serem mais claros. Essas células, elas vão produzir a calcitonina. A calcitonina, ela vai inibir a ação de osteoclasto. Então, o osteoclasto vai fazer o quê? Vai degradar a matriz óssea. Então, a função da calcitonina vai ser impedir a ação do osteoclasto, e ele é um antagonista do paratormônio, que é produzido lá pela paratireoide. Então, qual que vai ser a ação da calcitonina? Se inibe o osteoclasto, inibe a atividade osteoclástica, favorece a osteoblástica. Então, vai auxiliar na deposição de matriz óssea e não na fagocitose dessa matriz, que é a atividade dos osteoclastos. Trouxe agora para a gente observar essa imagem do Histology Guide. Estou aqui no site com vocês, site muito bacana. Eu vejo que a tireoide ela é envolta aqui por uma conjuntiva que forma essa cápsula fibrótica que vai emitir essas trabéculas, que eu estou vendo aqui em rosa claro. As trabéculas vão dividir a tireoide em lóbulos. Aproximando um pouquinho mais, vamos esperar carregar. Eu vejo aqui, olha só, os meus folículos tireoidianos. Vamos aproximar um pouquinho mais para conseguir observar cada um desses folículos. Olha aqui, eu tenho um folículo, outro folículo, e dentro desses folículos é que eu vou ter o coloide, onde eu vou ter a tireoglobulina e formação de T3 e T4. Então, aqui em cor de rosa, eu vejo o coloide, em volta essas células geralmente cúbicas, podem ser colunares também, formando o folículo, e em branquinho aí a conversão da tireoglobulina em T3 e T4 dentro do folículo. O que mais que eu consigo observar? Percebo aqui a célula C. Olha só, como ela é bem mais clarinha do que as células foliculares e tem um núcleo maior. Então, estou apontando aqui as várias células C, que são quem vão produzir, são as células que vão produzir a calcitonina. Com relação aos hormônios da tireoide, eu vou ter a tireoglobulina, que vai ser um marcador, já vou comentar o porquê. A tireoglobulina ela vai ser uma precursora de T3 de T4, T3 triodotironina e T4 tetraiodotironina ou apenas tiroxina. Percebam aqui a proporção que eu tenho entre T3 e T4, muito mais T4 do que T3, e a calcitonina. De que maneira vai acontecer a produção desses hormônios? Eu tenho aqui, olha só, o lúmen do capilar, em vermelho representado as vias de síntese, em azul as vias de absorção. E aqui eu tenho representado, que a gente acabou de ver, olha só, as células que vão formar o folículo e aqui o coloide. Então, terei aqui inicialmente a síntese de tireoglobulina no retículo endoplasmático rugoso, tireoglobulina aqui representada em azul, e
a sua glicosilação no complexo de Golgi. Pronto, liberei aqui as tireoglobulinas no coloide. Ao mesmo tempo, eu estou tendo a captação do iodeto presente na corrente sanguínea e o transporte para o coloide através aqui do meu transportador de iodeto. O iodeto vai ser convertido em iodo através da enzima tireoide peroxidase. Vou ter a iodação da tireoglobulina, então a tireoglobulina vai ser iodada e vai ter aqui a formação de MIT e de DIT. O que é MIT? M aqui é de mono, o D é de di. Então eu vou ter aqui a formação de monoiodotirosina e diiodotirosina. Monoiodotirosina, diiodotirosina. Quando eu junto duas DITs, ou seja, duas diiodotironina, eu vou ter a formação de T4. Olha aqui a representação de T4. É a junção de duas DITs, de duas diiodotironina. E quando eu tenho a junção de um MIT com um DIT, aí eu vou ter a formação de T3. Sob ação de TSH liberado lá pela adenopófise, depois que eu tive a liberação de TRH lá pelo hipotálamo, eu vou começar a observar a reabsorção de T3 e de T4 para dentro dessas células foliculares de novo, olha aqui, na forma de vesículas, como se fossem pinocitose. E eu vou ter aqui duas vias principais onde vai ter a reabsorção de T3 e de T4. Essa via aqui é a via lisossomal, 5L. Via lisossomal, olha só, formam vesículas aqui de pinocitose. Dentro aqui eu vou ver T3 e T4. Essas vesículas, elas vão fazer o que? O desacoplamento da tireoglobulina. Então, vem aqui só a triodo e o tetraiodo. Percebam que desacopla aqui a tireoglobulina. E através dessas vesículas, T3 e T4 vão ser liberados na corrente sanguínea. Mas eu tenho essa outra via aqui, que é essa 5TE, que é a via transepitelial. Na via transepitelial, a tireoglobulina ela vai ser transportada junto com T3 e T4 para o sangue através de um receptor denominado de megalina. O que isso é importante para a gente saber? Porque na doença de Graves, a autoestimulação de TSH, que vai sair lá da adenopófise, faz com que aumente a quantidade de receptores de megalina, aumentando também essa via aqui de liberação, que é a via transepitelial. Isso faz com que eu tenha a liberação de T3 e T4 conjugadas ainda à tireoglobulina, por isso que a tireoglobulina ela passa a ser um importante marcador para a doença de Graves. Quando eu observo essa outra imagem aqui, eu consigo entender um pouquinho melhor como que se dá o meu mecanismo de retroalimentação de feedback de hormônios hipotalâmicos, hipofisários e tireoidianos. Então, eu vou ter no hipotálamo, representando aqui em vermelho, via inibitória e em azul, via estimulatória. No hipotálamo, a produção de TRH. O TRH vem até a adenohipófise e faz a adenohipófise liberar o TSH. O TSH chega na glândula tireoide, faz esse processo que a gente acabou de observar, já tem lá produzida na glândula tireoide T3 e T4 dentro do coloide. Então a glândula tireoide, além de produzir T3 e T4, ela também armazena T3 e T4. A glândula tireoide libera T3 e T4, que vai estimular os seus órgãos-alvos para fazer o quê? O metabolismo, crescimento, desenvolvimento, produção de calor corporal. Lembra que metabolismo é o conjunto de transformações químicas de quebra e construção. Vou ter T4 indo para fígado e para rins, onde eles vão ser convertidos em T3. E tenho aqui já as vias inibitórias. A partir do momento que eu tenho T3 e T4 no sangue, essas vias retroalimentam a hipófise para que ela pare de liberar o TSH para fazer um feedback negativo aqui de T3 e T4 para a corrente sanguínea. Eu vou ter também T3 e T4 atravessando a barreira hematoencefálica, e no momento que atravessa a barreira hematoencefálica, eu vou ter a conversão de T4 para T3 lá nos astrócitos, e eu vou ter o T3 indo lá no hipotálamo e funcionando como feedback negativo para liberar a produção de TRH, consequentemente, para inibir a liberação de TRH, isso mesmo, consequentemente, inibindo TRH, eu não vou estimular o TSH.
Considerando então o hiper ou o hipofuncionamento da glândula tireoide, a gente consegue entender um pouco melhor a sintomatologia associada com o hipotireoidismo, ou seja, diminuição da atividade tireoide, e o hiper, aumento da atividade tireoide. Uma vez que a tireoide está diretamente relacionada com o metabolismo, eu consigo observar essa série de sintomatologia observada no hipotireoidismo, que é a pessoa que apresenta cansaço excessivo, diminuição do processo da digestão, bradicardia, desânimo, edema de membros inferiores, ou ao redor dos olhos, que na literatura a gente traz com a semiologia, o comumente observado, a face mixedematosa. Enquanto que no hipertireoidismo a gente consegue observar a taquicardia, fome excessiva, insônia, irritabilidade e aumento do número de evacuações. A clínica mostra para a gente a face basidoviana como uma face associada, que é essa face mais emagrecida com um pouco de exoftalmia também. A exoftalmia é um sinal que a gente vai observar dentro da doença de Graves, que é uma doença autoimune que consiste no aumento do tecido adiposo que existe na órbita e também da musculatura extraocular. Consigo observar nessas imagens aí, na imagem superior, essa linha horizontal passando ali na órbita óssea, e eu vejo a posição do olho na órbita óssea, localizado sua maior parte dentro da órbita, e na imagem inferior eu vejo completamente aí quase que todo o globo ocular localizado para fora da margem óssea, que está passando aí lateralmente no osso zigomático junto do frontal e medialmente da maxila com o frontal. Essa é a exoftalmia, a exo para fora, o olho para fora. Então, é uma oftalmopatia geralmente associada com o hipertiroidismo, porém pessoas com hipo que estão fazendo ajuste de dose de medicamentos podem também desenvolver a doença de Graves. Outro sinal comumente associado com problemas na tireoide é o bócio, que é esse aumento exacerbado da glândula tireoide. O que consiste o bócio? O bócio era muito mais observado antigamente quando as pessoas tinham uma carência nutricional de iodo, que a gente sabe que hoje é incorporado ao sal. O sal que a gente consome é o sal iodado. Como as dietas eram carentes de iodo, a gente tinha um aumento da glândula tireoide para ela tentar compensar essa ausência de iodo presente na corrente sanguínea. Então, era um mecanismo compensatório da glândula de aumentar para tentar captar mais iodo na dieta. Era isso que causava o aumento da glândula tireoide, que a gente observa com essa sintomatologia e o nome de bócio. E essa foi a aula de hoje. Podem sair para o intervalo. A aula foi um pouquinho mais pesada, então de merenda a gente vai ter um risoto de alho poró e parmesão. Até o próximo vídeo!